Bom, pessoal, então, como combinado, nós vamos estudar nessa aula os dois modelos de diodos, né? O modelo do diodo ideal e o modelo do diodo real. Então, qual que é a diferença entre esses dois modelos? Antes da gente analisar essa diferença, alguns livros tratam essa questão em três modelos diferentes, né, que eles chamam de aproximações. Então tem a primeira aproximação do diodo, que é o diodo ideal. Depois tem uma segunda aproximação, que é um diodo mais próximo do real, mas ainda não totalmente com as características de um diodo real. E, por fim, a terceira aproximação, que já seria o diodo real, né? Aqui, para simplificar, a gente vai usar só a primeira aproximação, que é o diodo ideal, e a terceira, que é o diodo real. A segunda aproximação nós não vamos falar aqui, até porque ela não é assim tão importante para nós, uma vez que a gente já está vendo os dois extremos, o ideal e o real. Tá? Então vamos lá, o diodo ideal e o diodo real. Primeiro, o diodo ideal, ele tem esse nome, ideal, porque ele só existe na teoria, ele não existe na prática, ele não é real, ele é só ideal. Né? Pensa na pessoa ideal para você. Talvez essa pessoa não exista, né? Alguém que seja perfeito. O diodo, pelo menos na eletrônica, não existe o diodo ideal. Pode até ser que você encontre uma pessoa ideal, mas na eletrônica, isso eu posso garantir, não existe um diodo ideal. Ele só existe na teoria. Ele é um modelo teórico, um norte para os fabricantes de diodos, para os técnicos em eletrônicos, para ter esse norte para saber o que é esperado de um diodo, quais são as suas características mais marcantes, mas ele não existe na prática. E o diodo ideal, ele conduz a partir de 0 volts, quando polarizado diretamente. Então, ao contrário do diodo de silício, que conduz a partir de 0,6, 0,7 volts, e ao contrário do diodo de germânio, que conduz a partir de 0,2, 0,3 volts, o diodo ideal, ele é ideal. Ele não precisa de nenhuma tensão. Basta você polarizar ele diretamente, que a partir de 0 volts, ele já conduz. Então, 0,0000001 volt, ele já está conduzindo. Esse seria o diodo ideal. Tá? Então, qualquer tensão mínima acima de 0 volts, ele conduz normalmente. O diodo ideal. Já o diodo real, ele conduz a partir de 0,6 ou 0,7 volts, se for de silício, ou entre 0,2 e 0,3 volts, se for fabricado de germânio. Então, essa é talvez a principal, ou uma das principais diferenças do diodo ideal, que é só teórico, que é perfeito, para o diodo real, que pode ter algumas características mais próximas ou menos próximas da perfeição, mas nunca vai chegar a ser um diodo ideal. E aí uma informação importante que eu já tinha adiantado para vocês na aula passada. O valor a partir do qual o diodo começa a conduzir é chamado de tensão de joelho ou V-gama. Essa letra aqui que parece um Y, na verdade é uma letra grega chamada gama, a terceira letra do alfabeto grego. Tem o alfa, o beta e depois a terceira é o gama. E essa letra, quando vocês virem ela, né, esse V-gama, ou ouvirem falar de tensão de joelho, ou tensão da barreira de potencial, já sabem então que a tensão a partir de onde, a partir da qual o diodo começa a conduzir corrente. Para a gente entender melhor o comportamento do diodo, existe um gráfico, que é esse gráfico no plano cartesiano, que faz aí a relação da tensão e da corrente, da tensão pela corrente, no diodo, tanto na polarização direta quanto na polarização reversa. Através desse gráfico, a gente vai conseguir entender perfeitamente como o diodo funciona nas duas polarizações. Tá? O gráfico ele é dividido em duas partes. A parte superior direita, que é quando a tensão é positiva e a corrente também é positiva, que é a polarização direta. E a parte inferior esquerda, que é quando a tensão e a corrente, as duas são negativas, é a polarização reversa. São duas regiões do gráfico
que nós vamos estudar separadamente primeiro. Daqui a pouco a gente vai ver as duas juntas no mesmo gráfico. Então, tá aí, esse é o esquema do gráfico. Então, olha só, a curva do diodo ideal versus o real, aqui o real de silício, na polarização direta. Lembrando, a polarização direta é só essa região aqui positiva do gráfico, onde corrente e tensão estão positivos. A gente vai dar um zoom nessa região e ver como o diodo real e o ideal se comportam ali na polarização direta. Então, olha só, eu vou começar analisando pelo real, que é o gráfico da direita. Vai facilitar a gente para depois entender o ideal. No gráfico do diodo real de silício, nós temos aqui o seguinte comportamento, né? Quando a tensão, que é esse eixo aqui, o eixo horizontal, é zero, a corrente é zero. Quando a tensão direta, VD, tensão direta, é 0,1 volts, a corrente continua em zero. Percebam a linha azul que ela continua em zero. A corrente continua em zero com a tensão de 0,1 volts. Quando a gente coloca uma tensão direta de 0,2 volts no diodo, a corrente continua em zero. Quando a gente aumenta para 0,3 volts, a tensão para 0,3 volts, a corrente continua em zero. Quando a tensão, chega em 0,4 volts, a corrente continua em zero, mas você já vê que já dá uma leve subidinha, né? Deve ter alguns nanoamperes ali já começando a circular. Uma correntezinha começando a querer circular no circuito. Quando a tensão direta do diodo sobe para meio volt, diodo de silício, tá, gente? Se fosse de germânio já estaria conduzindo. Silício vocês sabem que é 0,7 volts. Quando a tensão direta sobe para meio volt, 0,5 volts, o que acontece com a corrente? Vocês percebam que ela já não é zero, tá? Ela já tem um valorzinho ali muito pequeno, mas tem uma corrente passando pelo diodo já. Esse é o diodo real, tá? No diodo real de silício, com 0,4, 0,5 volts, diretamente polarizado, ele já permite ali uma pequena passagem de corrente, tá? E conforme eu vou aumentando essa tensão para 0,6 volts, a corrente já vai aumentando. De maneira que quando chega em 0,7, aí ele começa a conduzir de vez. É por isso que essa tensão, que nós chamamos de V gama, também é chamado de tensão de joelho. Porque esse gráfico aqui, o ponto em que o diodo começa a conduzir mais plenamente a corrente, lembra um pouco um joelho, tá? O joelho de uma pessoa. Então, essa tensão V gama, que é a tensão de condução do diodo, é também chamado de tensão de joelho. Tá? E se a corrente, se o circuito demandar mais corrente, o diodo vai ter uma queda de tensão maior, de 0,8 volts, 0,9 volts. Né? Quanto maior a corrente que vai passar pelo circuito, maior vai acabar sendo a tensão direta sobre o diodo. Mas o ponto em que ele realmente começa a conduzir a corrente com mais intensidade é a tensão do joelho, é o V gama, é a tensão da barreira de potencial. Tá? Essa curva aqui do diodo real, ela pode variar de diodo para diodo, depende do modelo, mesmo dois modelos de diodos diferentes. Sendo feito de silício, essa curva pode variar, ele pode começar a conduzir um pouco antes ou um pouco depois. Normalmente, os diodos de alta corrente, eles conduzem antes, com 0,5, 0,6 volts, eles já estão conduzindo uma boa corrente, tá? Mas isso varia. A regra geral é 0,7 volts para o silício, 0,3 para o germânio, embora, como a gente está vendo aqui no gráfico, as coisas não sejam tão exatas assim, né? Ele conduz corrente pouca, mas conduz com uma tensão um pouco menor do que a tensão de joelho daquele material. O mesmo acontece com o germânio, tá? Só que com 0,3 volts. Então é isso aí. Esse é o gráfico da polarização direta do diodo real. No diodo ideal, pessoal, como a gente já sabe, ele conduz a partir de 0 volts. Então, a tensão ali, a partir de 0 volts, ele já conduz e a corrente sobe sem maiores problemas. Quer dizer, eu não preciso ter nenhuma tensão mínima para conduzir. A partir de 0 volts, ele já conduz a corrente plenamente. E é por isso que o gráfico aqui está em linha reta. Né? A corrente sobe, mesmo assim a tensão fica em zero. A tensão que fica no diodo, para que ele possa conduzir, é zero. Tá? Por isso que ele é o diodo ideal. Então,
Então, entendido aí, pessoal, o gráfico da polarização direta, é simples, é só analisar o que a gente já sabe, é o comportamento dos dois modelos de diodo. Agora aqui a gente vai analisar a polarização reversa, que é aquela parte inferior esquerda do gráfico. Por isso o gráfico mudou agora, né? O eixo das tensões veio aqui para cima, o eixo das correntes veio aqui para a direita. Porque agora a gente está trabalhando com essa região aqui da polarização reversa do gráfico. Vamos ver então como ela funciona? Vamos analisar o real primeiro, olha só. O diodo polarizado reversamente. No caso aqui de silício, mas não vai fazer diferença, o de germânio vai funcionar da mesma forma. Quando a gente polariza um diodo reversamente com 100 volts, a corrente é zero. 200 volts reverso, a corrente é zero. 300, 400, 500, 600 volts reverso, a corrente é zero. Ali chegou em 700 volts, já começa a cair um pouquinho, já surge uma corrente reversa ali. Tá? Mas o que eu quero focar aqui com vocês é o seguinte. O diodo polarizado reversamente, ele não conduz corrente, claro. Mas tudo tem um limite. Né? Eu não vou fazer um raio cair em cima do diodo com milhões de volts e esperar que ele não vá conduzir corrente. Tudo tem um limite. E esse limite, que é até onde o diodo polarizado reversamente consegue segurar a corrente, é a chamada tensão de ruptura, sigla VBR, né? De tensão VBR de breakdown. A partir dessa tensão de ruptura, que varia de modelo para modelo do diodo, o diodo ele não aguenta segurar essa tensão tão grande e a corrente dispara, normalmente queimando o diodo, que é o que nós chamamos de avalanche, quando essa corrente ela dispara de uma vez em bola de neve, né, como se fosse uma avalanche mesmo, e essa corrente ela é tão alta, ela dispara com tanta intensidade que o diodo esquenta tanto, ele frita, né, ele queima, ele se danifica. E aí ele não serve para mais nada. Então, o diodo ideal ele tem essa limitação. Ele tem uma tensão de ruptura, que é a tensão até onde ele aguenta, polarizado reversamente, claro, é a tensão até onde ele aguenta segurar a corrente. A partir dali, se a tensão aumentar acima daquele valor, ele rompe. É a tensão de ruptura, ele rompe, acontece a avalanche, a corrente cresce muito rapidamente e ele queima. Já o diodo ideal, pessoal, como vocês podem ver aqui no gráfico, por mais que você aumente a tensão 100, 200, 300, 500, 800 volts reverso, a corrente permanece em linha reta, permanece zero, porque é um diodo ideal, né, gente? Então, no diodo ideal, ele é perfeito, pode cair um raio que ele entra o raio de um lado que não sai do outro. O diodo consegue segurar qualquer tensão, né? Por isso ele é o ideal, não existe na prática, e o gráfico dele ficaria sendo desta maneira. Tá? Então, essa é mais uma diferença aí entre o diodo real e o diodo ideal, no caso aqui a polarização reversa. E aqui a gente tem o gráfico final das duas polarizações do diodo ideal, onde na polarização direta ele conduz a corrente, pode ver que a corrente está subindo, com uma tensão zero. Então ele não precisa de nenhuma tensão ali, né? Acima de 0 volts ele já está conduzindo corrente. E na polarização reversa é o contrário, né? Por mais que você aumente a tensão, ele não conduz corrente aí no caso do diodo ideal. E no caso, o gráfico final do diodo real é esse aqui. Né? Na polarização direta ele começa a conduzir ali na tensão de joelho, no V-gama, 0,7 para o silício, 0,3 volts para o germânio. E na polarização reversa ele não conduz corrente até chegar próximo da tensão de ruptura, VBR, que, se for ultrapassada essa tensão, a corrente dispara em avalanche e o componente deve queimar. Então tá aí, gráfico final do diodo ideal e gráfico final do diodo real. Espero que vocês tenham entendido esses dois gráficos, tá ok? Então, pessoal, isso aqui a gente vai abordar na próxima videoaula. Vamos finalizar aqui com essa questão dos gráficos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, falou! Bom, pessoal, então espero que vocês tenham entendido as questões aí dos gráficos, né? Tanto do diodo real, na polarização direta e na polarização reversa, quanto aí no diodo ideal. Na primeira aproximação, que é a do diodo ideal, e da terceira aproximação, que é a do diodo real. Só para curiosidade aí para quem quer saber, a segunda aproximação, né?
elas têm a ver com a polarização direta, né? A aproximação, a primeira aproximação, que é o diodo ideal, o diodo conduz sem precisar de nenhuma tensão, a partir de 0 volts, polarizado diretamente, ele conduz corrente. A terceira aproximação, o diodo real, o diodo começa a conduzir uma corrente ali, né, se ele for de silício, numa tensão de 0,4, 0,5 volts, e conduz plenamente a partir de 0,7 volts. Tá? Então ele tem essa curva aqui. Já o diodo na segunda aproximação, que é aquela que a gente não está dando tanta ênfase, né, o gráfico ele permanece reto até 0,7 volts, fica em zero. Ele não conduz nada de corrente até 0,7 volts. Chega em 0,7 volts, ele sobe de uma vez, e sobe na vertical. Tá? Então, quer dizer, é uma segunda aproximação do diodo. Não é a aproximação ideal, que conduz a partir de 0 volts. Né? Nessa aproximação, ele já só conduz a partir de 0,7, mas ele conduz de uma vez. Ele conduz toda a corrente possível ali só em 0,7 volts. Então, é uma segunda aproximação. E a aproximação, a terceira, que é o diodo real, é a que acontece na prática, né? Que é quando o diodo começa a conduzir ali com uma tensão menor e vai subindo, formando um gráfico nesse formato. Então, isso é só título de curiosidade. A segunda aproximação, ela é dessa forma que eu expliquei para vocês. E na avalanche é a mesma coisa. Tá? Na polarização reversa, a segunda aproximação, a corrente fica em zero até a tensão de ruptura, quando ela cai em linha reta de uma vez só. Então, a segunda aproximação, ela é como se fosse o diodo real, só que o gráfico dela fosse só em linhas retas, né? Tanto na vertical como na horizontal. Não tem essas curvas aqui que um diodo real tem. Então fica aí só a critério de curiosidade, vocês não precisam se preocupar tanto com isso.